Banzora, é o seguinte, preste atenção. Você acha possível os judeus daquela época terem provas da ressurreição de Jesus e mesmo assim não acreditarem ou não acreditassem nele como Messias? É contigo. Sim, porque eles não tinham visto Jesus ressuscitado. Inclusive, para fazer uma analogia bem simples, os próprios discípulos, como eu falei, eles não acreditavam na ressurreição de Jesus até verem Jesus ressuscitado. Mesmo com evidências, vamos dizer assim, mesmo com relatos, com testemunhos, eles não acreditavam. As primeiras pessoas a verem que o túmulo estava vazio era a Maria Madalena, né, e as outras mulheres que estavam com ela. E quando elas foram contar para os discípulos, os evangelhos dizem que os discípulos simplesmente acharam que elas estavam loucas, né? Para você ter uma ideia de como eles estavam indispostos, né, a acreditar na ressurreição de Jesus. Daí Pedro e o discípulo amado foram lá pro túmulo vazio, e foram lá pro túmulo e viram que estava vazio mesmo. Foram contar para os discípulos. Eles também não acreditaram nesses dois. Né? E aí depois teve que Jesus aparecer para eles verem, nossa, Jesus realmente ressuscitou, né? Aí eles puderam tocar em Jesus, ver e tal. Mesmo assim, nessa ocasião, Tomé não estava entre eles, né? Tomé estava ausente. Quando Tomé volta, Jesus já tinha saído nessa ocasião, e todos os discípulos unanimemente testemunharam que Jesus tinha realmente aparecido lá para ele, fisicamente e tudo mais. Ainda assim, ele não acredita nisso, né? Ele acha que todo mundo está pregando uma peça nele, tá? Fazer uma pegadinha, e não acredita que Jesus tinha citado. Ou seja, o que eu quero dizer com isso? Os discípulos, eles eram extremamente céticos, mesmo eles tendo convivido com Jesus durante 3 anos, mesmo tendo visto os milagres, né, tudo aquilo, a multiplicação dos pães e dos peixes, a Jesus andar sobre as águas, curar leprosos, tudo mais que eles viram Jesus fazer, mesmo assim, eles eram extremamente céticos em relação à ressurreição de Jesus, mesmo com o relato de outras pessoas confiáveis, assim, no círculo deles, falando que Jesus tinha de fato ressuscitado e aparecido para eles. Né? Então, para você ver até que ponto que eles eram extremamente céticos. Os judeus em si, como povo, eles são um povo cético. Eles nunca foram caracterizados por ser um povo que é fácil de ser enganado, assim, que acredita em qualquer coisa. Não, pelo contrário, os judeus sempre foram extremamente céticos. Inclusive, tem um texto bíblico que diz, né? Paulo diz que os gregos buscam sabedoria e os judeus pedem sinais, né? Tem um texto, inclusive, que os fariseus pedem para Jesus, mostra um sinal no céu para provar que você é mesmo Messias, né? Uma coisa assim. E aí Jesus se recusa, fala, não, o único sinal que vocês vão ter é o sinal de Jonas, né? Então, os judeus eram muito cheios dessa coisa, eles eram extremamente céticos, eles tinham que ver para crer. Igual o Tomé, ele estava longe de ser, infelizmente Tomé acabou, né, virando até injustiçado, né, com o passar dos tempos, como se fosse o único, entre aspas, incrédulo, assim, o único cético, né? O único que precisa ver para crer, mas todos os discípulos reagiram da mesma forma que Tomé, quando Maria Madalena e quando depois Pedro chegou e falaram a mesma coisa para ele, que Tomé ouviu, né? Então todos os judeus tinham essa mentalidade, eles eram extremamente céticos e eles não acreditavam, a não ser que eles vissem fisicamente ali perto deles. Inclusive, não bastou Jesus aparecer para eles, ele teve que mostrar as marcas e falar pegar nele, porque os judeus tinham a crença de que era possível que um demônio aparecesse se passando por uma pessoa, né? Então, como o demônio não iria aparecer materializado, ele tinha que tocar em Jesus para ver que era ele mesmo, e não um demônio se fingindo de Jesus, né? Para você ter uma ideia de até que ponto que ia o ceticismo deles, né? Então, é por isso que muitos judeus, mesmo sabendo que o túmulo estava vazio realmente, mesmo com os soldados romanos, né, não apresentando nenhuma prova de que Jesus ainda estava no túmulo, ou de que não mostrou o corpo para provar isso, né? Ou seja, mesmo eles tendo essas evidências, né, de que realmente Jesus ressuscitou, ainda assim não acreditavam nele. Por quê? Porque eles não viram Jesus pessoalmente. É a mesma razão porque muita gente hoje se recusa a acreditar que Jesus ressuscitou, apesar de todas as evidências que a gente tem, porque eles precisam ver Jesus fisicamente ali para eles acreditarem, né? Se Jesus não se materializar na frente deles, eles não vão acreditar, né? É um nível de ceticismo bem grande, né, para dizer o mínimo. Mas isso não muda o fato de que existem, de fato, inúmeras provas, evidências, né, de que Jesus ressuscitou e que levaria qualquer pessoa, né, honesta, né, que analisasse as evidências por si só, acreditar que, de fato, o mais provável, a única teoria que liga todos os pontos é, de fato, a ressurreição de Jesus, né? Então, mas devido a isso, devido a eles não verem fisicamente, a maioria dos judeus acabou acreditando no discurso oficial de Roma, né, de que os discípulos tinham roubado o corpo, como se tinha um bando de, né, pescador aí, 12 pescadores aí, aliás, 11, né, já que o outro se
matou, né, e era traidor, ia conseguir passar pela guarda romana que estava agora no túmulo, né, mover aquela pedra enorme que estava ali e roubar o corpo de Jesus de noite, né, com o rosto tudo dormido, né, o que seria absolutamente impossível, e mais ainda, né, sem noção seria eles acreditarem, eles morrerem por isso, né, viverem em função disso, sabendo que estavam inventando alguma história, né? Então, essa seria a minha resposta. Eu fico pensando da seguinte forma: o próprio Jesus já tinha dito, né, antes de ser crucificado, que haveria de ser crucificado, que ressurgiria dos mortos e tal, e isso já havia se espalhado, tanto entre os judeus quanto entre as autoridades romanas. Eu creio, aí já é mais um lance histórico e tal, de que o túmulo de Jesus ele deveria ter um certo tipo de guarda especial, algo nesse sentido, porque já era predito que ele ia se levantar, que ele ia sair dali. Como que pessoas ignorantes, pescadores e tal, que nem tinham um poderio bélico afiado assim, poderia passar por cima dessa guarda romana, roubar esse corpo, esconder isso durante aquele tempo todo e isso causar motins e essas coisas e tal. Igual o Melquisedeque fala aqui, por exemplo, para ser comprovada dentro do campo científico, teríamos que analisar o corpo do ressuscitado. Mas, para se ter uma ideia, o próprio exame de DNA é novo. Né? O exame do DNA, não vou citar a data com precisão, porque não é minha praia, não sou da área da medicina, mas o próprio exame de DNA é algo novo. Como que você queria preservar um corpo apto para passar por esse tipo de exame? Até a nossa época de hoje, que nós temos uma ciência mais avançada, será que ele está falando isso acerca da ciência daquela época, da medicina daquela época? Pelo amor de Deus, isso é um anacronismo escancarado e, enfim, não dá nem para adjetivar uma coisa dessa. Né? Querer prova científica daquela época. Contigo, Manzola, dê uma observação aí. Se o Emerson quiser deixar uma observação, ou o Edu Moura quiser deixar alguma observação acerca desse comentário, pode ficar à vontade. Não, é isso mesmo, até porque como é que você vai analisar o corpo morto de alguém que ressuscitou? Jesus já ressuscitou, já está no céu, como é que você vai analisar o corpo dele? É meio sem noção a afirmação dessa. Pois notando que o sujeito, que ele aí não respondeu a pergunta. Eu pedi para ele mostrar como ele chegou à conclusão que a ressurreição é a mitologia como é diferente. Estou esperando até agora a resposta. Pois é, o próprio Tertuliano disse, né? É interessante esses céticos, eles só ficam afirmando, né? Só ficam falando, mas não provam. Não, o Melquisedeque, você não sabe da pior. Além da gente acreditar na ressurreição, nós ainda acreditamos que depois disso ele foi assunto aos céus. Isso é só para você ver que não para só na ressurreição, não. Aqui é café no bule mesmo.